Bruno Silva é o nosso convidado, ele é CEO da empresa no ramo da construção civil e especialista em administração. Bruno Silva, bom dia, tudo bem com você? Opa, bom dia, Edmilson. Agradeço a oportunidade de poder estar falando. É um prazer estar falando com vocês, viu? Essa pandemia está impactando muito aí no setor da construção civil? Então, para o momento, a gente vive um cenário de oportunidades, na verdade, né? Impactou bastante aí, passou algumas situações de susto no meados aí do ano que vem, mas de junho a julho em diante, retomou um ciclo aí de crescimento. Claro que teve alguns impactos negativos, mas porém teve bastante impactos positivos aí também para a gente, né? E como é que é o trabalho de digitalização da construção civil? Então, hoje a questão da digitalização da construção civil, ela está abrangendo vários setores, né? A gente tem a questão da digitalização na forma de comercializar produtos, insumos dentro de obras, construtoras. Eu acho que não tem como falar em digitalização sem mencionar a questão do BIM, né? A nova tecnologia que tem a vantagem do BIM, que integra muito mais as equipes de construtoras, de obras, ajuda muito a ter uma noção completa de projetos, redução de custos, eficiências. Envolve também outras tecnologias, né? Questão de drone, realidade aumentada, robôs, automatização até na parte de marketing das próprias obras, construtoras. Vários segmentos aí do setor vem crescendo, né? E cada um tem sua grande vantagem, sua grande eficiência dentro do setor. E é difícil fazer assim um panorama para os próximos meses e até quem sabe aí já para o próximo ano? Então, considerando o histórico de 2020 para cá, né? Acho que é interessante a gente puxar esse histórico, que é desse histórico que vem transformando. Início de 2020, a previsão para o setor da construção era de recesso. Era uma previsão de recesso e até o medo de uma crise aí no setor da construção. Veio janeiro e fevereiro com um número um pouco negativo. Março e abril despencou os números. De maio em diante começou a mostrar uma recuperação, né? Durante o mês de março e abril, tinha toda aquela incerteza de como iriam ficar os cenários de pandemia, uma demora no tempo de resposta do governo, né, de esclarecimento como ficaria cada setor, o que era ou não essencial, adequação de procedimentos, medidas de segurança para as obras, para as construtoras. Então, lá em março e abril despencou os números, né? De maio, junho, já foi começando a consolidar as coisas e esse setor começou a mostrar só crescimento. Então, ele ainda fechou o ano com um número negativo, com um PIB negativo, né? Mas de maio em diante, ele começou a mostrar já crescimento. Então, é um setor que ele vem numa tendência de crescimento e isso daí tem vários fatores, né? Os principais impactos que eu acredito que causam isso são a cultura das pessoas, né, nesse cenário de isolamento, começaram a dar uma importância maior para um investimento em um imóvel, para o seu conforto, né, na sua própria residência. Essa questão do isolamento reforçou mais isso, que aumentou a procura por imóveis residenciais, a construção desses imóveis. A questão da digitalização de lojas, né, o e-commerce, com crescimento muito grande do e-commerce, aumentou muito a demanda de construções de galpões. Eu tenho aqui pelos nossos sistemas uma apuração aqui que foi um registro de 55% com relação a 2019 para 2020, um aumento de 55% a construção de galpões logísticos. E tem projeções aí para esse ano, estado de São Paulo, tá? Não nível Brasil, mas tem projeções aí para esse ano de gerar em torno de 80 a 100 mil vagas somente no estado de São Paulo. Então é um setor que ele vem abastecendo, vem sustentando a economia, a geração de empregos. É um setor que está conseguindo manter bem aí o nosso país. A construção civil é o termômetro, né, do país, da economia, né? Isso mesmo. Pela construção civil você consegue mensurar, né, que é o principal setor onde se mede a confiança, né? E se está tendo demandas, por exemplo, foi até o exemplo da questão dos galpões logísticos, né? É uma demanda nova que está surgindo. Alguns setores caiu, setores de varejo e tudo mais, porém, o comércio eletrônico crescendo, aumenta-se a demanda de construções de galpões logísticos,
essa nova cultura da questão residencial mostra também que algumas pessoas ainda estão confiantes para investir em outro imóvel, ter uma ascensão, né, na sua moradia. E, além disso, até uma novidade que a gente percebeu ao longo do ano, com esse crescimento, a confiança que as pessoas tiveram foi tanta que aumentou-se muito em torno de, tem até que os números em torno de 53% o número de loteamentos que foram disponibilizados para vendas, os lançamentos de loteamentos para construção de chácaras, sítios, justamente também pelo fator de isolamento. Então, seria uma alternativa a mais de lazer para as pessoas se manterem mais seguras, mas quer queira ou não, não é uma compra essencial, mas cresceu essa demanda, que mostra também confiança ainda na aquisição desse tipo de imóvel, desse tipo de terreno. A gente percebe que a construção civil, né, de 2012 mais ou menos até 2015, assim, ela explodiu, né? Estava no auge, né? Depois com a chegada aí do governo de Michel Temer, ela deu ficou meio tímida. Aí veio aquela reforma trabalhista, aí acabou caindo um pouquinho. Foi mais ou menos isso mesmo ou é impressão minha? Então, a construção civil, ela acompanha muito justamente a confiança da política, né, no setor. As próprias construtoras, elas demandam muito da questão da confiança do investidor, inclusive, perante a política, né? Então, toda essa crise política de incertezas, essas guerras partidárias, políticas, ela acaba impactando muito, sim. Na época da eleição presidencial, muitas obras praticamente congelaram, até haver uma definição, e depois foi se consolidando até ver o que acontecia. No passado, o plano Minha Casa Minha Vida foi bem forte, ajudou bastante, né, na ascensão aí do setor da construção civil. E sim, é um setor que ele depende muito de uma boa estrutura consolidada do governo, um governo que esteja bem sólido e confiante, né? Você acha que pelo fato na Lava Jato estar envolvido assim muitas construtoras, foi o fato para dar uma segurada, assim, para ter essa queda na construção civil? Isso aí foi um diferencial na época? Isso, esse momento foi determinante, sim. Essa questão dessas denúncias gera toda aquela desconfiança, né? Porque a maioria das obras construtoras, elas trabalham muito com recurso de investidores, né? Grupos de investimentos, investidores particulares também, e eles trabalham muito com isso. E com esse cenário que gera desconfiança sobre o setor, esses investimentos travam, congelam, né? Consequentemente, as construtoras tomam uma medida mais protetiva com relação a isso, para não fazer mais lançamentos. Opa, vamos segurar aqui, até entender todo esse cenário, todo esse setor de desconfiança, até ter uma segurança maior de como está circulando esse dinheiro. Mas, em contrapartida também, o que acontece? Saíram-se grandes players aí por causa dessa situação, que acabou abrindo espaço para outras empresas crescerem, se encaixarem, e, claro, com um cuidado maior para mostrar a confiança no trabalho deles, a confiança da boa gestão, né? Perfeito, Bruno. Mais alguma coisa que você acha importante contar aqui para o nosso ouvinte? Você fica à vontade. Não, a única coisa que eu gostaria de colocar aí para o pessoal é justamente a questão de aproveitar esse momento. Hoje a gente sabe que uma grande deficiência que está tendo na construção civil é o encarecimento de materiais e serviços, justamente por falta de produto e serviço. As construtoras e as obras não pararam, então acho que é o momento agora de quem consegue fornecer para obras e construtoras tentar se colocar, se posicionar de forma digital, da forma mais significativa possível nesse meio. Agora é hora de conseguir se encaixar dentro da sua fatia no mercado da construção. Perfeito. Desejo que você tenha aí um excelente dia, uma ótima quinta-feira. Opa, um ótimo dia. Obrigado aí pelo convite. Bruno Silva, CEO da empresa no ramo da construção civil e especialista em administração, ele falou ao jornalismo da cidade. 10 horas.